Salve Maria, caríssimos irmãos, caríssimos amigos, é uma vez mais uma grande alegria de estar convosco para podermos meditar no Evangelho Dominical, neste que é o 29º domingo do Tempo Comum. Eu sou o Padre Jorge Filipe, como todos sabem, tenho sempre esta imensa alegria de poder acompanhar-vos na leitura, na explicação, na aplicação para as nossas vidas dos textos que a Santa Igreja nos oferece todos os domingos. Bom, então neste 29º domingo do Tempo Comum, continuamos o Evangelho de São Marcos, capítulo 10, onde já estávamos na semana passada, versículos 35 a 45. E para nos contextualizarmos sobre o que acontece hoje, recordemos-nos que na semana passada Nosso Senhor descia para Jerusalém, como continua a fazê-lo, mas aparece um jovem sôfrego, o moço rico, conhecido como o moço rico, sôfrego por saber como há de fazer para alcançar o reino dos céus. E Nosso Senhor irá então dar-lhe aqueles sapienciais conselhos de se desapegar das riquezas e segui-lo. E ele sairá triste. E então Nosso Senhor, enfim, ao cabo de tudo isto, irá dar uma lição aos apóstolos e mostrar como é difícil, para não dizer que é impossível um rico entrar no reino dos céus, mas a graça de Deus pode tudo. Bom, dá-se este episódio e dão-se outros acontecimentos também, e há um facto que não aparece no Evangelho de hoje, que é uma espécie de, digamos, de interim entre o que se passou na semana passada e o que vamos escutar no Evangelho de hoje, que é o anúncio, o terceiro anúncio que Nosso Senhor faz da sua paixão. Ou seja, Nosso Senhor já tinha anunciado que iria a Jerusalém para sofrer a sua paixão, e então falo nesta ocasião. E curiosamente, após o anúncio da paixão, após tudo isso, os apóstolos, em vez de se conformarem, em vez de procurarem entender, os apóstolos vão ter uma atitude que mostra o quanto o ser humano, em relação a Deus, é praticamente cego. Ou há graça, ou há, digamos, uma descida do Espírito Santo, ou há uma visão emprestada de Deus, uma visão sobrenatural sobre a realidade da vida e sobre quem é Deus, ou o ser humano, de facto, é uma decepção, digamos assim, para os propósitos de Deus. Então, tudo é graça, não é? E por isso nós sabemos que os apóstolos foram o que foram porque tudo é graça, porque receberam o Espírito Santo e para isso dedicaram e deram as suas vidas por Deus. Vejam só o que é que acontece depois de Nosso Senhor anunciar pela terceira vez a sua paixão. Começa assim o Evangelho de hoje. Naquele tempo, Tiago e João, dois dos apóstolos prediletos de Nosso Senhor, os filhos de Zebedeu, aproximaram-se de Jesus e disseram-lhe: Mestre, nós queremos que nos faças o que te vamos pedir. Então estão quase a fazer uma exigência a Nosso Senhor, quase a encostar Nosso Senhor à parede. E Jesus respondeu-lhes: Mas o que quereis que vos faça? E eles responderam: Concede-nos que na tua glória nos sentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Então vejam só, Nosso Senhor anuncia a paixão, Nosso Senhor anuncia que está a descer a Jerusalém precisamente para entregar a vida pela redenção dos homens, que irá sofrer nas mãos dos homens, nas mãos das autoridades, e eles não compreendem o que está a acontecer. Eles são cegos. Porquê? Porque em relação, e isto é o ponto, digamos, é o Evangelho de hoje, é o sofrimento. Em relação ao sofrimento, nós somos completamente cegos. Nós não entendemos o sofrimento. Existem aquelas revistinhas que dizem: a rir é o melhor remédio. Claro, se a pessoa quiser ser otimista, se a pessoa quiser ser superficial, leviana, rir é o melhor remédio. Mas pode rir à vontade, porque na maior parte das vezes a pessoa que ri demais chora muito mais do que ri. Porquê? Porque a vida é feita de sofrimentos e o ser humano não consegue compreender os sofrimentos e sofrerá muitíssimo mais se não estiver agarrado a Deus. Porque é Deus que nos faz compreender que esta vida é uma vida de sofrimento. E por isso Nosso Senhor, no Evangelho de hoje, irá dizer, é o término, aliás, deste Evangelho, deste 29º domingo, irá dizer: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida pela redenção de todos. Ou seja, Nosso Senhor coloca a perspectiva real na cabeça destes apóstolos e dos outros, porque até os outros tinham ficado com ciúmes, enfim, comparados. Começaram-se a comparar com aqueles: mas que é isso? Um quer ficar à direita e outro à esquerda, e o nosso papel? E onde é que nós ficaremos? Não é? Enfim, era a situação espiritual dos apóstolos
antes de serem, enfim, tomados pelo Espírito Santo, antes de serem limpos daquelas falhas, daquelas manchas, daqueles pecados que todo o ser humano tem. Não é? Eles são chamados, é verdade, mas eles têm também falhas, como todos nós temos. E uma das piores falhas que o ser humano tem é a não compreensão do sofrimento, que é uma coisa natural, não é? Nós, seres humanos, temos o instinto de conservação, ninguém gosta de sofrer. Não é? Ninguém gosta de... Só um masoquista, mas isso é um sintoma de loucura. Não é? E então, vejam, as leituras todas de hoje falam sobre isto. Esta necessidade de sofrer e, portanto, de nos unirmos a esta redenção operada por Nosso Senhor, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a redenção por todos. E por isso a primeira leitura, tirada do capítulo 53 de Isaías, que é um dos cânticos do servo de Deus, do servo de Yahvé, é extraordinária porque já nos coloca nessa perspectiva. Eu já no outro dia até mencionava isto é um dos cânticos que aparece na Semana Santa. Porque este servo, esta figura que aparece neste capítulo do profeta Isaías, apresenta-se como alguém que leva o seu espírito de serviço ao ponto de dar a vida pela multidão, ou seja, até por aqueles que ele não conhece. E, portanto, este trecho, este capítulo 53 de Isaías, é conhecido como o quinto Evangelho, porque há neste capítulo um perfeito paralelo entre a vida de Nosso Senhor, a paixão de Nosso Senhor e esta figura que aqui é relatada, que é descrita por Isaías. Bom, isto é a primeira leitura de hoje, deste domingo. Depois temos também a segunda leitura da Carta aos Hebreus, no quarto capítulo da Carta aos Hebreus, que se liga muito bem às outras duas leituras, à primeira e ao Evangelho, porque nos fala desta confiança que temos de ter em Nosso Senhor enquanto sacerdote, o nosso sacerdote, que se oferece por nós ao Pai, que penetra nos céus e à direita do Pai leva para lá para cima, a nossa humanidade redimida, ou seja, a nossa humanidade salva por Ele. E por isso diz a Carta aos Hebreus, diz São Paulo, na sua Carta aos Hebreus, vamos cheios de confiança ao trono da graça. Ou seja, há muito sofrimento, a vida é cheia de sofrimentos, é verdade, mas nós devemos ir confiantes ao trono da graça, porque depois do sofrimento virá a glória que nos é dada pela graça. Bom, mas agora como é que tudo isto aqui se encaixa nas nossas vidas? Porque todos nós detestamos o sofrimento. Eu vou recordar aqui alguns fatos da vida de santos, porque todos os santos foram santos e só puderam ser santos pelo sofrimento. Um exemplo, por exemplo, que me está aqui a vir agora à mente, é uma santa brasileira, ela não, presumo que até nem seja canonizada, uma religiosa chamada Madre Francisca do Rio Negro. Ela era de uma família aristocrática brasileira, dos barões do Rio Negro. Desde jovem queria ser religiosa, foi para Roma e fundou em Roma então um instituto religioso. O que acontece é que Nosso Senhor pediu-lhe tantos e tantos sofrimentos. E um dos piores sofrimentos que ela teve foi uma doença que a deformou. Ela era uma jovem belíssima. Foram-lhe dadas não sei quantas propostas de casamento. Boa família, aristocrática, uma jovem muito bonita. E, entretanto, quis ser religiosa e na religião, já enquanto fundadora, ela começa a ter essa doença que a deixou num estado lastimável. Por exemplo, ela tinha distúrbios cardíacos, além da aparência que foi-se deformando, ela foi enfeiando, foi-se tornando disforme. Ela que era tão bonita, as batidas do coração chegaram a ser 180 por minuto, ou seja, a doença deixava completamente alterada. Era uma doença, enfim, pouco conhecida na época. As dores físicas eram atrozes, terríveis. E ela até, isto foi no início do século XX, ela dizia em 1927, a minha alma está triste até à morte. Isto parece uma frase de Nosso Senhor. Eu vivo num deserto onde sofro fome e sede, fome da fé. Ela sentia-se abandonada por Deus, sede da esperança. E só neste deserto onde não sopra uma brisa sequer. Ou seja, ela sentia-se completamente abandonada por Deus. Ela, entretanto, teve a graça de ser acompanhada por um grande sacerdote, o padre Garrigou-Lagrange, um dominicano, grande tomista, grande escritor, que tem obras magníficas, que a aconselhou a falar com um espanhol, que era um dominicano também,
especialista na mística dos santos, em Santa Teresa, em São João da Cruz, um homem de grande virtude, tem livros extraordinários. E este padre Arintero, este dominicano espanhol, respondeu a Madre Francisca do Rio Negro, vendo este drama interior pelo qual ela passava, na fundação, a dificuldade da fundação e sobretudo estas dores, este abandono de Deus. E então Padre Arintero escreve para ela a dizer-lhe o seguinte: tudo quanto experimentais é obra do amor. Ou seja, é Deus que está a atraí-la para si. E Ele vos dispõe para a consumação das núpcias espirituais. Ou seja, Deus Nosso Senhor quer que a Madre Francisca tenha umas núpcias espirituais com Ele próprio, Nosso Senhor. E essas núpcias são feitas de amor. E o amor é paixão, é dor, é sofrimento. E então, diz o Padre Arintero, faz-se mister experimentar esse vácuo absoluto. Ou seja, é imperativo, é importantíssimo que experimenteis esse vácuo, esse abandono, para poder encher-se da plenitude de Deus, para que Deus possa entrar dentro de vós. E só Deus pode consolar aquela que sofre uma tal provação. Então ela sofria realmente dores tremendas. E dizia ele então, é preciso ser configurada a Jesus Cristo no seu abandono, no Getsemane e no Calvário, para com ele entrar numa nova vida gloriosa. E para alentá-la, dizia o Padre Arintero, isto não é o prelúdio de uma morte eterna, porque ela sentia-se tão abandonada que ela pensava que ia perder-se, que ia para o inferno. E ele então diz para ela, isto não é o prelúdio de uma morte eterna, como receais, como tendes receio, vós que vos dedicastes a Deus, fundastes uma congregação e agora pensais que estáis abandonada por Deus. Não. Isto é, sim, a verdadeira morte mística em relação a tudo e a si mesma. Ou seja, ela tinha de morrer para si mesma. E isto é, dizia o Padre Arintero, este grande místico, à Madre Francisca do Rio Negro, isto é o prelúdio da vida eterna. Isto é o prelúdio da vossa glória. Então, aceitai bem estes vossos sofrimentos. Isto é uma coisa impressionante. A gente pensa, mas porquê que Deus faz uma mulher, uma religiosa, sofrer tanto? São os mistérios de Deus. É para unir as almas a Deus. Nós temos aqui também, em Portugal, a Beata Alexandrina. Eu não sei se alguém já leu, presumo que alguns que me ouvem já tenham lido a história da Beata Alexandrina. Há trechos que são impressionantes. Vejam o que é que diz o Padre Pinho, que foi o primeiro diretor espiritual, numa das suas obras, acerca de umas palavras que Nosso Senhor dirigiu à Beata Alexandrina no meio do seu grande sofrimento. Diz Nosso Senhor para consolá-la: minha filha, estás já a continuar a minha obra redentora. Então ela, paraplégica numa cama, ali na região de Balazar, né, perto ali da Póvoa do Varzim, estás a continuar a minha obra redentora, a obra da salvação. Ou seja, ela é aquela gotinha de água que se coloca no cálice, né, quando o sacerdote celebra a missa. O vinho é o sangue redentor, que se transformará em sangue redentor. Aquela gotinha é aquilo que nós oferecemos, unindo-nos ao sacrifício de Deus. E diz Nosso Senhor então para a Beata Alexandrina, pelas tuas chagas, ou seja, pelo teu sofrimento, porque ela sofria a paixão de Nosso Senhor, pela tua crucifixão, continuas a dar ao mundo, a dar às almas, o que outrora eu dei pelas minhas chagas, pela minha crucifixão no alto do Calvário. Ou seja, o que ela sofre é uma espécie de um alter ego, tem um paralelo, claro, infinitamente inferior, porque o oferecimento de Nosso Senhor tem um mérito infinito, mas ela é chamada a sofrer em analogia, num paralelo, enfim, claro, muito inferior, mas a sofrer o mesmo que Nosso Senhor sofreu. E então Nosso Senhor diz-lhe, coragem, minha filha, sê apóstola, coragem, minha filha, sê missionária no teu leito de dor, porque ela era paraplégica, ela esteve acamada mais de 30 anos numa cama, sem se mexer, a não ser quando tinha aqueles êxtases. E dizia Nosso Senhor para a consolar, é nobre a tua missão, é nobilíssima a tua dignidade de esposa de Cristo, de vítima de Cristo, de florinha eucarística, de mãe dos pecadores. Olha os elogios que Nosso Senhor faz a uma alma que se ofereceu como vítima expiatória para salvar os pecadores. É uma coisa impressionante. Agora vejam como tudo isto aqui é diferente da atitude dos apóstolos. Imagina, os apóstolos, são os fundadores da igreja, são os pilares da igreja. Mas vejam o quanto, sem a graça, eles não tinham recebido ainda a graça de perceberem o papel do sofrimento. E, portanto, eles encostam Nosso Senhor à parede
imbuídos, tomados desta mentalidade mundana, né, segundo a qual a glória e a felicidade só se encontram no poder. Né? Eu quero ficar à tua direita. Quem vai ficar à tua esquerda? Então eles pensam em poder, pensam em riquezas, eles pensam na glória do mundo, né? Pensam no prazer. E, infelizmente, caríssimos irmãos, isto é o que acontece também com cada um de nós. Que às vezes pedimos tantas coisas a Deus, mas que são coisas que, apesar de lícitas, são coisas que não servem nada ou, ou quase nada para a nossa salvação. Nós, enquanto católicos, muitas vezes perdemos mais tempo pedindo a Nosso Senhor o que é que eu vou receber. Tipo, eu posso ficar à tua direita, posso ficar à tua esquerda. E então, o Evangelho de hoje fala-nos então deste papel do sofrimento que nos custa. Eu sei que este Evangelho de hoje custa a ouvir, não é? Custa não é acreditar, mas custa a ouvir. Nós sabemos que isto é assim, mas não é fácil ouvir, nós temos de sofrer. Todos nós sofremos, uns mais, outros menos. Ninguém entende bem o sofrimento. Os ateus até dizem que se Deus existisse não havia sofrimento. É uma das, digamos, dos grandes ataques a Deus, é a questão do papel do mal, do sofrimento. E o mundo, então, incute-nos esta falsa ideia de que os sofrimentos são castigos ou são a ausência de Deus. São uma espécie de sinal de que Ele nos abandonou e que nós até, sobretudo na vida dos santos ou na vida das pessoas comuns, os sofrimentos parecem um sinal de que nós perdemos a amizade de Deus, fomos abandonados por Deus. Mas é o contrário. É precisamente o contrário. E é isto que eu gostaria hoje de frisar ao final desta meditação, deste Evangelho. É que aqueles a quem Deus ama, aqueles a quem Deus quer ter mais próximo de si, Deus escolhe como um instrumento eficaz para fazer continuar o papel da sua redenção. Ou seja, a pessoa sofre por amor, claro, não sofre resignada e, sobretudo, por amor, unindo-se a Nosso Senhor. Muitas vezes sem compreender, como a Madre Francisca do Rio Negro, como a Beata Alexandrina, como Santa Teresinha de Menino Jesus, como Santa Teresa d'Ávila, como tantos santos. Mas nós temos de concluir o seguinte: quanto mais prediletos formos de Deus, mais havemos de sofrer. Assinado Jesus Cristo, Nosso Senhor, que era o homem de Deus, era o Filho de Deus e foi quem sofreu por toda a humanidade. Então, caríssimos irmãos, este é o Evangelho de hoje. Um Evangelho que não é fácil de ouvir, muito menos fácil de viver, mas que é o Evangelho que nos levará, ou pelo menos é a perspectiva que nos levará até ao céu. Deus, quanto mais nos ama, mais sofrimentos nos traz. Quer que aceitemos estes sofrimentos para que a nossa glória seja muitíssimo maior. O nosso, digamos, convívio com Deus seja muitíssimo mais intenso no céu. E por isso até a sua própria mãe, a Mãe de Deus, Nossa Senhora, tanto sofreu junto à cruz. Porquê? Porque ela, com isso, teve o papel de corredentora. Ela tornou-se nossa própria mãe, não é? Mãe de Deus e mãe nossa também, pelos sofrimentos junto à cruz. Este é o papel do sofrimento e não há quem esteja no céu que não tenha sofrido. E, portanto, saibamos sofrer com Deus Nosso Senhor para assim alcançarmos e almejarmos esta glória magnífica, demasiadamente grande que Deus nos dará no alto dos céus. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo.